Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre as leituras de 2026 que eu quero fazer. São livros que já estavam aqui na estante, minha estante tá meio vazia agora. E aí, antes de eu começar a falar dos livros, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, para curtirem o vídeo, para comentarem qualquer coisa que vocês quiserem. Pode ser xingando, pode ser elogiando. E me seguir nas redes sociais também, no Instagram ou no TikTok. Esse vídeo vai vir depois do vídeo que eu fiz dos calhamaços de 2026, e aí eu queria fazer uma versão que fosse um pouco mais sensata, talvez, um pouco mais tranquila, porque calhamaço a gente sabe que exige muito tempo da gente, muito esforço, e aí eu trouxe os livros menores para esse vídeo aqui. E o objetivo do meu ano, gente, de 2026, é ler 52 livros, e isso dá um livro por semana, e é um objetivo muito possível na minha realidade, porque já foi o que eu fiz em 2025, então esse ano a gente não vai dobrar a meta, a gente só vai manter a meta, e nisso eu sugiro que vocês também, assim, eu dando conselho, mas eu acho de bom tom que você tenha uma meta que seja possível, que seja algo que você consiga fazer. Eu não sou a favor de ler 300 livros no ano e depois você ter essa meta e depois não conseguir. Eu acho que é algo que vamos com calma, 2026, vamos ser mais consistente, vamos tentar aí manter uma ordem natural, a paz mundial, enfim. 52 livros, e aí para este vídeo o que eu fiz? Eu falei, eu vou pegar um livro para cada mês. Eu acho que é uma métrica boa, sim, então vão ser 12 livros aqui. E vamos começar então? Antes de começar, eu tenho que mostrar essa pilha. Olha essa palhaçada, o tamanho da minha cabeça. Deus me abençoe. O primeiro livro que eu vou falar vai ser a trilogia de Copenhagen, da Tove Ditlevsen, uma autora dinamarquesa, que eu obviamente falei o nome errado, mas esse livro aqui ficou muito famoso, muito falado há alguns anos atrás, talvez, mas eu prometi ler ele em 2025, eu coloquei uma votação. Coloquei uma votação lá nos stories do Instagram. Essa votação foi ignorada em algum momento, porque eu notei que era um livro que ia me demandar mais, mas agora eu tenho um compromisso com ele, porque vai ser o livro de fevereiro do Clube do Livro da Genipapo, uma livraria daqui de BH que tem o Clube do Livro e tal. Então eu tô prometendo que eu vou ler para outras pessoas e não vai passar deste ano com certeza. E nisso, qual que é a história, gente? Os livros eu vou falar aqui sem ter lido os livros, né? Então vamos ter paciência também de saber que se eu falar alguma coisa errada, é porque a minha pesquisa foi superficial, eu não li as obras de fato. Mas a trilogia, ela vai ser uma autobiografia dividida em 3 partes, né? Trilogia. A gente vai ter aqui a primeira parte, uma infância num bairro operário. A Tu vê que ela vai ter esse sonho de virar poeta, de virar escritora. Depois a gente vai acompanhar a juventude dela, as primeiras experimentações, seja num sentido sexual, seja num sentido profissional. Em vários sentidos, ela vai ter primeiras experiências e depois a gente vai ter uma vida adulta que ela já vai ter um reconhecimento ali na literatura, na poesia, mas ela também vai passar por muitos vícios e por casamentos infelizes, e é uma autobiografia. Diz que é fantástico, diz que é um negócio de outro mundo. Algumas pessoas citam ela como a escritora mais importante da Dinamarca, e eu tô muito curioso para saber por que as pessoas falam tão bem disso aqui, que em teoria é só, entre muitas aspas, uma autobiografia. Mas vamos estar conferindo aí. O segundo livro é O Poeta Chileno, do Alejandro Zambra, um livro de um autor que eu tenho muita curiosidade. Eu fiquei em dúvida se eu leria o Literatura Infantil ou este aqui, mas o Poeta Chileno vai vir primeiro. Ele quase entrou no Calhamaços, porque ele tem umas 400 e poucas páginas, mas ele não entrou, ele tá aqui neste vídeo e vai falar sobre, pelo que eu entendi, tem uma questão da poesia no Chile, né? O nome não é à toa. A gente vai falar um pouco sobre essa tradição, aparentemente. Mas também vai ter uma relação familiar ali. Existe um enteado do nosso personagem principal, nosso narrador, que vai querer seguir a carreira do padrasto. E nisso ele vai ver que, assim, o menino não quer fazer faculdade, ele quer seguir essa vida de poeta, e o outro vai olhar e pensar, fudeu, eu não quero que alguém tome essa decisão tal qual eu tomei, de escolher uma coisa tão não convencional, que parece quase utópica.
E é essa discussão diz que é um livro que é muito engraçado e muito emocionante ao mesmo tempo. Eu gostei dessa combinação. Tô curioso para saber o que o poeta chileno tem de tão especial. O terceiro livro é Hospício é Deus, da Maura Lopes Cansado, uma mineira que publicou esse livro nos anos 60, se eu não me engano. E é um livro que foi muito impactante por causa da sinceridade do relato dela. Ela que foi diagnosticada com esquizofrenia e foi internada muitas vezes, diversas vezes. Ela passou por hospitais psiquiátricos. E nisso ela vai contar a história de vida dela. Ela que veio de uma família que era muito abastada, mas que depois a vida dela tomou um outro rumo. Ela foi, assim, é um negócio que degringola de um jeito que ela vai ser desconcertante acompanhar isso, aparentemente. Diz que o livro é muito bom também. Só livros bons hoje, eu não tô escolhendo também coisa que eu ouço falar mal, né? Mas esse aqui diz que ela não tem autopiedade. Eu achei essa uma ideia muito interessante de alguém falar da ideia de loucura, se colocando num lugar de ter uma lucidez também em relação a isso, que seja um testemunho mais sentimental e que não culpe o mundo. Não sei, eu tô curioso para entender como que esse livro é considerado tão importante na literatura brasileira. Diz que é um clássico, assim, algo muito fora do normal, em vários sentidos, né? O próximo livro é o Flórida, do Olivier Bourdeau. Ele que é autor também do Esperando Bojangles, esse livro que eu não li, mas também ouvi falar bem, assim. É um livro que ficou mais famoso há uns anos atrás. Mas o Flórida, gente, eu acho que é a ideia dele que me conquistou, porque ele vai acompanhar a Elizabeth, que é uma menina que foi inserida, ela cresce em meio aos concursos de beleza, aos pageants americanos, estadunidenses, ali na Flórida, justamente, que é um estado que tem essa tradição. E nisso ela vai crescer com essa pressão estética, com essa pressão psicológica, com toda a adultização e sexualização em volta dessas crianças também. Eu achei muito legal a ideia de uma criança que vai narrar a própria história, ela que foi forçada a viver isso e que a partir de um ponto ela vai questionar o que aconteceu e parece que tem uma revolta no meio. E olha que foi um homem que escreveu, quem me recomendou isso foi o Paulo, da Livraria do Belas, e ele falou que foi um negócio que, se você falar, tipo, se a pessoa lê sem saber que foi um homem que escreveu, parece que foi uma mulher, algo que me surpreendeu muito. Eu costumo achar que homens tendem a não saber escrever personagens femininas muito bem. E esse livro eu ganhei também no Amigo Oculto, né? Que a gente fez ano passado, final do ano passado. Muito obrigado mais uma vez, Dalila, pelo livro. E tô muito animado para ler isso aqui em 2026. O próximo livro já tá completando 10 anos de lançamento e eu ouvi falar dele já faz uns 8 anos e tá na minha estante há muito tempo. Mas este ano sai, que é o Amora, da Natália Borges Polesso, um livro de contos. Eu descrevi do seguinte jeito no meu roteiro: contos premiadíssimos, só que na fita do livro tem 3 prêmios importantíssimos, inclusive o Jabuti. E contos premiadíssimos sobre as diferentes manifestações do amor entre mulheres, ultrapassando noções convencionais do que é desejo ou amor. Me surpreende que eu ainda não tenha lido Natália Borges Polesso, eu que já li bastante de literatura brasileira contemporânea, mas ela é super aclamada, né? Outros livros também ficaram bem famosos. E eu acredito que isso vai me emocionar muito. Eu já gosto muito de literatura LGBT, sinto uma falta de literatura LGBT que vá para o lado do feminino, do lésbico, essas relações entre mulheres. Eu acho que tem muito potencial, sinto muita falta de outras autoras que falem sobre isso. Já li algumas coisas aqui no canal, o que eu tô lembrando agora é o quadrinho que chama Pigmento. Esse quadrinho é lindo demais. Mas enfim, o Amora, fico curioso porque já tá completando 10 anos e, assim, já tem 10 anos que eu deveria ter lido esse livro e tô muito animado também. Passa rápido, né? Eu tava pensando nisso, eu fiquei meio cabisbaixo porque gente, passa muito rápido, 10 anos já que lançou. Como pode? Meu Deus do céu, tô velha. O sexto livro, a gente já tá na metade das indicações, é o Samba Fandango, do Andréas Chamorro. Pra você que assistiu o meu vídeo de melhores do ano de 2025, você lembra da menção honrosa que eu dei ao Andréas por causa do livro Antes que o Fruto Caia. E eu já mencionei o Samba Fandango como um interesse meu, inclusive agradecer o Andréas, porque é ele que me mandou o livro. Tem a dedicatória aqui dentro que eu reli, muito linda, muito obrigado mais uma vez. E o Samba Fandango, eu vou falar de um jeito mais abstrato, porque eu acho que ele merece. Ele é uma subversão da ideia que a gente tem do que é marginal, porque a gente associa
violência e crime é algo masculino. E nisso o Andrés vai falar que as travestis e as mulheres também estão à frente dos movimentos que acontecem nesses espaços marginalizados. Eu acho muito interessante essa ideia. E mais abstrato ainda, eu diria que o livro, eu escrevi aqui, eu entendi que ele vai pro lado do fervor da celebração, que o samba é esse fervor, e que o fandango vai estar relacionado à pólvora que vai explodir. E nisso, vamos ver o que vai estourar na trama, né? Parece que é um livro que tem esse movimento, não sei se é romance policial ou thriller, alguma coisa do tipo, mas parece que a trama também é bem interessante, bem movimentada. E eu entendi que é uma nova interpretação do tiro, porrada e bomba. É assim que eu vou finalizar a parte do samba fandango. Próximo livro é o Seca Bebe Sangue à Terra, do Patrick Torres, que ele é já figurinha carimbada aqui no canal, né? Já participou mais de uma vez, já fiz resenha do Cozer das Pedras, o Roer dos Ossos. E ele eu diria que vai ser um amor trágico e dramático entre dois meninos, que eles estão ali num vilarejo no meio de algum lugar da Caatinga, não se sabe exatamente qual ponto do Nordeste ali. Existe algo de divino e criminoso no que acontece com eles. Existe algum tipo de assassinato também. Eu não quero falar muito sobre o livro porque eu já participei de uma roda de conversa e esse eu realmente sei um pouco mais sobre. Mas eu sei que ele tem parágrafos extensos, que ele é verborrágico e que ele tem esse movimento de tentar explicar o inexplicável. E isso é o resumo que eu vou dar. Ele é um autor que eu gosto bastante, Patrick mora aqui em BH, né? Ele que é do Piauí, do Brejo do Piauí. Um beijo pra Brejo do Piauí. Mas o Patrick é um amigo mesmo, então eu vou ler isso aqui. Não sei se eu vou fazer resenha, Patrick, porque eu acho que você não quer que eu faça. Eu não sei se você vai assistir se eu fizer, então eu não tenho essa certeza, não. Mas se você quiser, eu faço também. Vou te provocar nesse sentido. O próximo livro é o Meridiana, da Eliana Alves Cruz, um livro de uma autora que eu já li, que eu não gostei do livro de contos que eu li dela. Gente, eu sei que muitas pessoas gostam do Água de Barrela, que é o primeiro romance dela. Eu estou querendo dar uma chance à prosa da Eliana, em romance, né? Na verdade, conto também é prosa, perdão. Mas tô querendo dar uma chance a um romance dela. E o Meridiana vai contar a história de uma família, especialmente da Meridiana, né? Que é uma das filhas, mas de uma família que vai ascender socialmente, uma família negra que vai passar por esse processo. Não é um processo simples, existe muita coisa ali que pode ser atropelada ou não, muita coisa que tem que ser processada e elaborada e que não é simples no sentido de toda uma construção social do que significa ser rico e do que significa alcançar certos espaços e como você vai ser tratado ali e o que isso vai ser importante na sua identidade também, como que você vai se ver negro num lugar em que as pessoas não querem que você esteja. Mas enfim, aparentemente a Meridiana é a filha caçula e os irmãos dela vão passar por esse processo de um jeito mais tranquilo. Eles vão aceitar que os pais quiseram isso para eles e que meio que forçaram de alguma forma esse tipo de transição de classe social. E nisso ela não vai passar tão bem. Parece que ela vai ter mais dificuldade ou vai questionar mais isso também. Seja por causa do lugar de mulher dela, seja por causa de outras coisas. Mas eu tô curioso para entender como que a Meridiana vai se posicionar, como que ela vai ser essa pessoa que vai ser mais crítica em relação ao que está acontecendo com a própria vida. O próximo livro é o Nossa Senhora das Flores, do Jean Genet. Esse livro de um francês que ele era transgressor. Esse talvez seja o adjetivo principal para descrever o Jean. E esse livro, gente, eu tô com medo de descrever ele porque eu já vi brigas online em relação ao jeito que todavia, a editora do livro declarou, classificou o livro, o jeito que eles catalogaram, porque parece que foi algo de um pouco limitante para o livro. Então eu fico nessa dúvida se eu tento fazer esse movimento de tentar simplificar essa ideia para vocês. Mas resumindo mesmo, falando o básico do básico, o Jean Genet vai escrever as memórias dele de dentro da prisão. E se ele estava dentro da prisão, ele fez alguma coisa ou foi injustiçado, né? Então fica essa discussão também. Mas eu diria que o Jean Genet não queria agradar ninguém. Essa é a ideia que eu tenho dele. Ainda não li o livro, né, obviamente, mas ele é alguém que vai trazer essa ideia de contracultura, contracorrente. Ele não vai ser ético, não vai ser politicamente correto.
Eu tô curioso pra entender como que ele vai fazer isso e por que que ele é tão aclamado, por que que tantas pessoas falam que ele é genial. Não sei o que que ele fez aqui, mas quero ler essas memórias. O próximo livro é o Mumble Jumble, do Ismael Reed, um autor estadunidense. Ele que é bem aclamado também, eu não conhecia, mas aparentemente lá fora ele tem um pouco mais de fama. E esse livro é um thriller afro-surrealista. Eu adoro coisas surrealistas e essa ideia do afro-surrealismo também acho muito legal. Aparentemente, ele vai tratar sobre a investigação de uma epidemia dançante que acontece lá nos Estados Unidos dos anos 20 ou 30. E nisso existe uma reconstrução histórica da arte mundial a partir de uma perspectiva negra. Eu achei muito legal essa ideia da epidemia dançante e do que significa a dança, especialmente pensando em África. Achei muito legal a ideia, porque a editora Zain, gente, ela já é dedicada a livros que vão estar relacionados à música de alguma forma. Adoro essa ideia de curadoria, inclusive. E quem me indicou foi o Paulo, da Livraria do Belas. Ele falou que foi o melhor livro que ele leu em 2025. Então, em 2026, eu quero entender melhor essa ideia que parece muito absurda, assim, muito fora do normal. Eu achei muito interessante como proposta. Achei que parece inovador de verdade. De verdade. Então, vamos ver se ele entrega o que ele promete. Próximo livro é do Leonardo Piana, Tarde no Planeta, autor de Sismógrafo, ganhador de vários prêmios também. O Leonardo já tem uma fama aí nacional, ele já tem algum tipo de renome no nicho literário, pelo menos. E o Tarde no Planeta vai contar a história do Carlos que ele vai tentar lidar com um inevitável apocalipse. Parece que ele é uma pessoa mais jovem e que cresceu. Eu também cresci um pouco nessa ideia de que o mundo tá sempre acabando. E essa é uma coisa que parece que várias gerações já viveram isso, na verdade. Parece que o mundo tá acabando há muito tempo. E nisso ele vai viver com essa questão que parece que é um pouco ambiental também. Eu não entendi muito bem essa questão ambiental no livro, mas o que parece mais interessante, ao meu ver, é a relação que ele tem com a mãe, que é uma poeta que vai ser sensível, mas que na verdade ao mesmo tempo não vai ser exatamente afetuosa. Achei muito legal a ideia dessa personagem da mãe. E eu gosto muito da escrita do Leonardo, eu amei Sismógrafo, achei um livro muito bom, que também vai ser algo LGBT, isso aqui também vai ser algo mais homossexual, eu diria. E nisso tô curioso pra ver a carreira do Leonardo continuando, quero acompanhar esse autor aí ao longo dos anos. E o último livro que eu vou falar hoje é a Trilogia Obscena, da Hilda Hilst, um livro que eu já li, é o único livro da lista que eu já li, mas eu quero reler, agora que eu tenho mais referências literárias, agora que eu tenho esse arcabouço mais requentado aí, eu gosto da ideia de ver o que eu vou achar atualmente. Eu li isso já deve fazer uns 7 anos, eu acho, mas a Trilogia Obscena, eu tenho que contar a história porque é uma boa história. A Hilda Hilst, ela já era renomada, ela já era uma autora reconhecida, mas ela sentia que ela não recebia a atenção devida. Ela sentia algum tipo de descaso do meio literário. E aí ela falou, olha, vocês não estão querendo me ler porque eu não estou publicando o que vocês gostam, que é putaria. Então ela decide fazer algo que é pornográfico, mas pornográfico do jeito dela. Ela vai dar uma resposta que é obviamente muito sofisticada também. Ela não consegue deixar de escrever bem e de escrever do jeito que ela escrevia. E nisso ela vai criar esse monstro, esse ser híbrido, que é uma obra muito debochada e muito pornográfica, mas que vai ter uma qualidade literária absurda. E aí surge a Trilogia Obscena, que vai ser 3 obras aqui dentro, né? Vão ser 3 obras: O Caderno Rosa de Lori Lambe, O Contos de Escárnio e Cartas de um Sedutor. E eu só vou dar uma ideia do absurdo que é isso aqui, que obviamente é politicamente incorreto, obviamente isso aqui não vai ser convencional, mas só para dar um gostinho, O Caderno Rosa de Lori Lambe, gente, é o diário de uma menina de 9 anos que é abusada pelos pais. Deu para entender o nível do negócio? E alguém ler e falar que é bom é porque não vai ser normal, não é qualquer pessoa que conseguiria escrever isso aqui. E eu não sei se eu vou fazer resenha, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de falar da Hilda aqui no canal, eu tenho dúvida qual obra dela eu traria. Eu gosto muito da poesia dela, mas a prosa também é muito boa. Ela, honestamente, é uma das minhas autoras favoritas. E a Trilogia Obscena eu quero reler este ano. Eu não sei se vocês vão ver a minha opinião mais profunda,
mas tá aqui na lista também. E esse foi o vídeo de hoje, gente, um vídeo com várias indicações de alguma forma, mesmo que eu não tenha lido o livro, existe a minha curadoria por trás, né, das escolhas, e eu acho que vão ser leituras muito boas, eu tô animado, tô olhando aqui pra pilha, pensando quem que vai ler isso tudo este ano, eu vou ler isso, vamos ver, né, eu tô prometendo, mas espero, eu acho que vai dar, eu acho que esses 12 dá. Espero que eu goste das leituras, espero que elas me agradem, espero que elas sejam muito ricas, muito frutíferas e igual esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu peço para você se inscrever no canal, peço para você curtir o vídeo, para comentar, peço também para me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Assim, a maior parte do meu público nem TikTok tem, mas quem tem pode ir lá seguir. E me conta aqui seus objetivos também, se você tem uma meta para este ano, me conta aqui o que você está querendo ler em 2026 e me conta também o que você acha que faltou na lista e que você quer que eu leia, se você quer que eu faça uma resenha, me conta aqui nos comentários também, por favor. E por hoje é só, um abraço e um beijo para vocês e até o próximo vídeo.